Olá, querido amigo, querida amiga, seja muito bem-vindo a mais uma classe dos professores. Estamos iniciando a lição de número 4, mas antes da gente começar, você já sabe, eu vou pedir sua ajuda para divulgar o projeto da classe dos professores. Como você pode fazer isso? Clicando no joinha que está aqui embaixo, deixando o seu like, compartilhando esse vídeo com o maior número possível de pessoas que você puder e deixando o seu comentário. A gente agradece muito, coloca o seu nome, de onde você é, de onde você está acompanhando, deixa o seu pedido de oração, porque nós gostaríamos de orar por você. E eu quero mandar um abraço para algumas pessoas que estão sempre comentando aqui, que são a Fábia, que acompanha a gente direto todos os sábados e ela é membro aqui da Igreja do Lago Sul, um beijo para você. O Olívio Alves, lá de Penápolis, em São Paulo. A Socorro de Granito, no Pernambuco. A Geni e o Helder, que agradecem, por compartilhar a lição. E a Pedrina Azevedo e a Maria da Silva, elas comentaram, que estavam procurando a lição, não conseguiram achar. Nós tivemos um problema técnico, nosso canal Adventistas Lago Sul foi hackeado. Então, se você está acompanhando aqui por um canal alternativo, a gente pede a sua ajuda para que mais pessoas consigam nos encontrar. A gente está tentando resolver o problema, mas enquanto isso nós não vamos parar de produzir e de publicar a classe dos professores. Então, por favor, ajuda a gente, compartilha com o maior número possível de pessoas para que mais pessoas possam nos encontrar, tanto aquelas que já nos acompanhavam, como pessoas novas que estão procurando aprender mais sobre o nosso Salvador maravilhoso. Então, para a gente começar, eu quero apresentar para vocês os nossos professores. Lá na pontinha a gente tem nosso querido doutor Vanderlei. Seja bem-vindo. Obrigado, Jéssica. Eu sou Vanderlei, sou membro da Igreja Adventista lá em Águas Claras, aqui em Brasília. E a gente roubou ele hoje para ele vir ser o nosso professor aqui no Lago Sul. Bem-vindo. Muito bom. Do ladinho dele a gente tem o nosso querido Verivelton. Bem-vindo de volta, Verivos. Também é uma alegria estar aqui. Muito obrigado pelo convite. Estar com vocês aqui é uma honra sempre. É uma honra ter você. O Verivelton é idealizador aqui do projeto e já tem alguns semestres, alguns trimestres que a gente está conseguindo colocar ele para gravar com a gente. Ele é membro aqui da Igreja Adventista do Lago Sul. E do meu ladinho aqui nós temos o nosso querido Dalmo. Seja bem-vindo, Dalmo. Muito obrigado por participar desse momento. Queria deixar avisado aí para as igrejas, garotos de 10 a 15 anos já têm a oportunidade de procurar em suas igrejas Clube de Desbravadores. Você vai ter uma oportunidade única de participar de uma programação especial para essa garotada, tá bom? E é muito importante, gente, o Clube de Desbravadores foi parte da minha adolescência, foi um dos motivos de eu ter permanecido na igreja e estar aqui para ajudar você na missão de salvar os seus filhos também. Então, fica aí o convite, se você tem um filho de 10 a 15 anos, traga ele na sua igreja, veja se a sua igreja tem um clube de desbravadores, coloca ele, que vale muito a pena. Dalmo, obrigada pela sua presença. O Dalmo é membro aqui da Igreja Adventista do Lago Sul, assim como eu. Meu nome é Jéssica. Então, para a gente começar, doutor Vanderlei, você poderia, por favor, fazer uma oração? Sim, vamos orar. Querido e bondoso Deus, maravilhoso Pai, mais uma vez, nesse dia, nos aproximamos do Senhor com muita reverência, com muita alegria, para agradecer as inúmeras, incontáveis, maravilhosas e poderosas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre cada um de nós. Derrama suas bênçãos também àqueles que estão nos assistindo agora pela internet. Ao recapitularmos a Tua Palavra, abra a nossa mente, abra o nosso entendimento para que possamos entesourá-la em nosso coração e praticarmos para que um dia possamos alcançar a alegria da vida eterna. Fica conosco nesta hora, em nome de Jesus. Amém. Amém. Lição de número 4. O título é Um Deus apaixonado e compassivo. A lição dessa semana fala justamente sobre os sentimentos. Muitas vezes a gente coloca os sentimentos como se fossem necessariamente ruins. Não, a gente não tem que ser guiado pelo sentimento, tem que ser guiado pela razão. E a lição vem trazendo que Deus também tem sentimentos, apesar de que os sentimentos de Deus são diferentes dos sentimentos humanos. E quando a gente fala em sentimento e Deus, obviamente, Dalma, a gente não pode deixar de falar do amor. E muitas vezes o amor, inclusive o amor até humano, que é imperfeito, faz a gente fazer coisas que desafiam a razão, Um pai, uma mãe que coloca sua vida em risco pela vida dos seus filhos. E quando a gente fala do amor de Deus e compaixão de Deus, a gente está falando de um sentimento muito mais poderoso que de pai e mãe, Deus aqui nas Escrituras, através dos autores, dos escritores que inspirados, ele vai fazer uma comparação da qual a gente está familiarizado.
né? A gente aproveita a oportunidade de mandar um beijo para minha mãe, e ele faz uma comparação ao quê? Ao amor de mãe com o filho. E a gente sabe que esse é um amor que é muito forte. E ainda que, aí ele trata aqui em Isaías, né? Ainda que a mãe pudesse esquecer do seu filho amamentando, Deus não se esqueceria, né? E nós percebemos que essas figuras Deus utiliza durante o período, durante as Escrituras, quando fala aqui, por exemplo, Pai Nosso, né? Está tratando dessa figura que é o nosso Pai e tal, daquela questão do cuidado de um Deus que está relacionado conosco. Então é de um relacionamento da qual a gente entende, né? Ele quer dizer sobre Deus e criatura, sobre Criador e criatura. E ele usa a criatura e o contexto da criatura para que a gente entenda o amor dele para conosco. Ele nos deu um pai, e ainda que a gente tenha, né, alguns casos, se você passou por isso, alguns pais não fizeram o reflexo da bondade de que era para ser, como representante de Deus, aqui, né, você cuidando do seu filho. Então, alguns sofreram com os pais que tiveram e tal. Mas é diferente com o nosso Deus, né? Com o nosso Deus, ele é um pai amoroso. Nós estamos estudando aqui, já estamos na 4ª lição, e ao decorrer nós percebemos o quê? Que esse relacionamento do amor de Deus para conosco, ele é muito vívido. Então ele traz essa figura de mãe, nesse contexto aqui, para que a gente entenda um pouquinho do amor dele. Aí fica um pouquinho, né? Porque o amor dele é gigantesco para conosco, né? É verdade. E quando a gente fala, né, nessa questão do amor de Deus, que é um amor que transcende qualquer coisa que a nossa mente possa imaginar, a gente não pode deixar de voltar na história de Oséias, né, doutor Vanderlei? Da história de Oséias, que Deus mandou casar com a prostituta, que foi uma alegoria importante para o povo tentar entender um pouquinho do que é esse amor, né? Exatamente, Jéssica. Então, nós temos aqui, lá na lição número 1, nós passamos por esse texto em que Deus pede para que o profeta Oséias, lá no Oséias 1, verso 2, ele tome uma mulher, que depois ela se tornaria prostituta, para que Deus desse uma lição para o seu povo, do amor dele, Deus fiel, não correspondido pelo amor do seu povo. Aqui, a lição nos lembra de Oséias, lá no capítulo 11. Se você tem a sua Bíblia aí em casa e você quer abrir conosco também, Oséias capítulo 11, olha que texto lindo, já é um outro relacionamento, né? Deus diz assim, quando Israel era o povo de Deus, né? São os filhos de Deus. Quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei o meu filho. Quanto mais eu os chamava, tanto mais se iam da minha presença. Sacrificavam a Balaíns e queimavam incenso a imagens de escultura. Todavia, eu ensinei a andar a Efraim, tomei-o nos meus braços, mas não atinaram que eu os curava. Então, esse relacionamento de pais, eu sou pai de 2 filhos, e quando eles eram crianças, antes de nascer a gente já tinha preocupações, depois que nasce, aí vai para a escola, aí vai para a igreja, tem toda uma situação, aí se torna adulto, aí se casam, aí tem toda uma preocupação que nós, os pais, temos com ele. E Deus tem essa preocupação. A beleza é que a própria lição diz assim, que o amor de Deus por seu povo, por cada um de nós, ele é comparado ao afetuoso cuidado de um pai por seu filho. Só nós que somos pais sabemos o que é isso. Eu acho que talvez você que esteja nos assistindo, a minha esposa diz que ela era uma pessoa antes de ter filhos, depois ela passa a ser outra pessoa. Eu tenho uma amiga minha de escola que ela falava, eu não tinha medo de morrer, não tinha medo de nada, depois que eu tive filho, a minha vida mudou. Então, depois que nós temos filhos, sabe quando você olha aquela carinha assim, quando nasce, você fala, meu Deus, se Deus tivesse um rosto, seria... Tanto que a gente ama os filhos nossos, né? Então, Deus tem esse amor por nós. Eu sou advogado, eu tenho um amigo meu que ele trabalha com advocacia criminal. E ele fala assim, olha, às vezes a pessoa está lá presa, mas o maior sofrimento é do pai e da mãe. Por mais terrível que seja o filho, o pai e a mãe vão lá visitar, vão lá se preocupar. Então, Deus é esse pai que nos ama. Agora, ele não é que ele passa por alto as nossas falhas, que ele, não, faça o que você quiser que eu vou te amar. Mas, às vezes é isso mesmo. Às vezes nós não compreendemos o amor de Deus por ser tão grande por nós, que Satanás fala assim, olha, Berivelto, você já foi longe demais. Esquece, acabou para você, velho. Não, mas Deus ainda te ama.
Então, nunca deixe Satanás falar, Deus não vai te amar, você foi longe demais. Você também que está nos vendo, jamais pense que Deus abandonou você, porque Ele ama você. Eu não sei a dor, a dificuldade, o problema que você está tendo, mas a verdade é que Deus ama você como um verdadeiro filho. Que lindo, né? A gente vê o nível de profundidade do amor de Deus, que na verdade a gente nunca vai entender, né? A gente vai passar o milênio, vai passar a eternidade estudando e nunca vai conseguir ter a mais pálida noção do que é esse amor, né? E outro sentimento que a lição traz, né, de Deus é a compaixão, né? E aí uma coisa que a gente vê, Verivelto, que a lição menciona é que a compaixão de Jesus não era só uma compaixão de ver e sentir pena, né? Era uma compaixão que movia ele a agir para tentar ajudar aquela pessoa que estava em sofrimento, né? Exatamente, a palavra correta é essa aí mesmo, é de agir. Existem dois tipos de compaixão. Existe aquela compaixão que a pessoa fica ali sentindo pena, né? Olha, coitadinho, sofrendo e tal, mas não faz nada, só fica lamentando. Existe aquela compaixão que Jesus usava, que é a compaixão de agir. Jesus, ele viu uma pessoa com necessidade, ele ia agir para aquela pessoa, para que aquela pessoa fosse curada, né? Vários exemplos na Bíblia de cura que Jesus foi lá e curou, né? Temos um exemplo que Jesus estava caminhando e de repente ele sentiu um toque nele, porque tantas pessoas tocando nele, mas uma pessoa tocou e foi um toque diferente. Jesus parou tudo que ele estava fazendo para poder atender aquela pessoa, né? E também lá a pessoa que estava lá também no tanque de Betesda também, 38 anos esperando uma cura, e Jesus foi até ele para poder curá-lo. Então Jesus era um Deus de ação, né? Ele agia, tinha compaixão das pessoas, e ao mesmo tempo ele não só ficava lamentando, mas ele ia atrás para ajudar as pessoas, que é o mesmo sentimento, a mesma compaixão que nós como cristãos temos que ter, né? Aqui estou aqui na igreja, e daí eu vejo assim, a dificuldade às vezes da asa ajudar as pessoas. Eu fico assim, poxa, eles podiam, mil coisas que eles poderiam, que eu fico conjecturando que eles poderiam fazer, mas eu não vou lá para ajudar, eu não vou lá para colocar a mão na massa, para ajudar eles a fazerem, entendeu? Então, no lugar de eu ficar sempre lamentando, eu devo agir. Como cristão, a gente deve agir, principalmente com os necessitados, com as pessoas mais frágeis, né? O Clube de Desbravadores, que o Dalmo, que é diretor, fez uma campanha para reformar uma casa de uma pessoa. Depois o Dalmo pode até falar melhor, mas o clube esteve lá fazendo toda aquela reforma. A pessoa tinha uma necessidade, né, Dalmo? Exatamente, uma criança com necessidade, né, paralisia extrema. E, na verdade, os desbravadores, quando faziam a campanha, o ato deles agirem, eles fizeram parte, né, Verivelto? E a gente percebe que o amor do desbravador por aquela família aumentou. Toda vez que a gente percebe isso, a gente vê que Deus age porque Ele já tem amor, mas o amor dele só tem a transbordar e aumentar. Os desbravadores foram lá, colocaram a mão na massa, pintaram as paredes, ajudaram aquela família. Ou seja, não ficamos só naquela parte de sentir pena, mas colocar a mão na massa, ajudar realmente. E aqui na própria lição diz assim, ó, no Evangelho, repetidas vezes é dito que Cristo era movido pela compaixão diante das pessoas, que enfrentava aflições e necessidades. Ele não apenas sentia compaixão, mas também atendia às necessidades das pessoas. Em outro trecho aqui diz assim, quantas vezes ele quis reunir os seus... Que diz em Mateus, essa parte aqui é o que está dizendo em Mateus 23, 37, né? Está dizendo assim, ó, quantas vezes ele quis reunir os seus filhos como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas, mas nós não quisemos. Ou seja, Deus está o tempo todo querendo nos com compaixão com a gente, compaixão de agir, compaixão de fazer o melhor pela gente, mas muitas vezes nós rejeitamos a Deus, né? A gente não quer, Deus quer nos colocar debaixo das suas asas, debaixo da sua proteção, mas a gente não quer, Ele não pode forçar. E é engraçado, né, a gente falando, porque a gente falou aqui até agora de sentimentos bons, né, de amor, de compaixão, de coisa, mas uma coisa interessante que a lição traz é um outro sentimento que a Bíblia menciona que Deus possui, que pra gente é difícil de entender, que é o ciúme. Como é que um Deus, porque para nós o ciúme é uma coisa ruim, né? É um sentimento meio egoísta de posse, aquela coisa é minha e não pode ser do outro e tal. E é engraçado, né, Dom? Porque isso parece que vai diretamente contra tudo que a gente estuda de Deus, que Deus dá o livre-arbítrio, que Deus respeita, coisa. Como que a Bíblia vem e diz, sou o Deus, e é Ele mesmo que diz, né? Sou o Deus ciumento, sou o Deus zeloso. Como é que a gente entende um negócio desse? Você já começou bem, né, Jéssica, dizendo que o quê? A gente percebe que Deus é o quê? Tem um quê? Relacionamento. Mas Ele tem algo aqui que a gente está estudando, é o quê?
emocional também. Deus é emocional, Cristo chorou. Deus do universo precisava se... Cristo chorou, então a gente percebe aqui. E, às vezes, pelo nosso contexto, nós percebemos que algumas palavras, elas seriam fracas para representar alguma coisa. Por que Deus ciumento, né? E a gente vai ver um pouquinho sobre isso aqui, né? Mas o amor e a paixão, ele tem se tornado em nossos dias algo que às vezes é banalizado. E aí por isso e esse nosso conceito de banalizado enfraquece talvez o que o autor queria dizer, o que o próprio Deus queria dizer com o ciúme dele. Quando a gente diz para uma criança, né? Não coloca o dedo na tomada, por quê? É porque eu não quero que você, o quê? Tenha choque. Machuque, Aquilo ali vai dar ruim, né? Um choque é um negócio horrível de se sentir. Então, quando tem essa proteção, a gente sabe da consequência. Deus sabe, primeiro, que não existe outro Deus. Então, quando eu falo assim, Deus tem ciúme, né? Que a gente vá a outros deuses. É porque o outro é falso. Não é Deus. Não deve ir. Não tem o que eu tenho para te oferecer. Então, por tudo isso, há essa palavra ciúme, né? Mas por quê? Porque Deus, entendendo e enxergando o que eu não enxergo, a gente usa essa palavra ciúme aqui, né? Porque ele já viu como Deus o que adorar o outro faz, né? Esse ciúme de Deus é uma proteção. A palavra fica fraca. Deus aí, se você estudar Hollywood, fala que Deus é tribal porque Deus escolhe os dele, né? Não, só vai se dar bem quem está do lado dele. Mas não é isso. É porque quem está do outro lado é que vai se dar mal. Se a gente imaginasse o mal pela a ideia de única, exclusiva, de adoração ao inimigo ali, né? O que ele queria? Não era adoração? Qual é o problema de adorar ele? O problema é que a maneira como ele queria a adoração era uma maneira de aprisionar. E aí, se a gente entender isso, é uma implosão. O mal por si tem a tendência de implodir, porque ele ia se acabar por ele mesmo. O mal, ele é autodestrutivo. A gente imagina que se você deixasse só o mal prosperar, ia chegar um tempo em que a gente teria uma implosão do mal. Porque ia ter um único ser, talvez, e a gente percebe que o outro lado, o ciúme de Deus, é um Deus que serve, é um Deus que lava pés, é um Deus que abandonou um trono para a gente. Então, esse ciúme tem muito mais a ver com uma proteção de algo que ele enxerga posterior à nossa ação, ao nosso sentimento, né? De olhar o mal como não tão mal assim. Deus já sabe que ele é bem complicado. Ele é o contrário do que o nosso ciúme humano né? Que o ciúme humano é de posse, de egoísmo. E o ciúme de Deus, na verdade, é de altruísmo, né? É de cuidar, de querer que fique junto para ter esse cuidado. E a gente sabe, assim, que um dos motivos de Jesus ter vindo e ter passado um certo tempo aqui na Terra foi para ensinar, através do exemplo, como que nós devemos nos comportar, né? Tanto é que o Verivelto mencionou sobre a compaixão, a gente falou aqui da compaixão, que Jesus tinha o costume de, enquanto ele estava andando, ele se compadecer de alguém que estava sofrendo e ele parar tudo que ele estava fazendo, gastar tempo para aliviar o sofrimento, fosse físico, fosse mental, espiritual daquela pessoa ali. Então a gente vê, né, esse Deus que ama, que se compadece, que é ciumento num sentido bom, que é uma coisa... E a gente sabe que nós, como cristãos, devemos imitar esse comportamento. Mas como que a gente consegue, doutor Vanderlei, na nossa pecaminosidade, imitar um ser que foi perfeito em literalmente tudo? Olha, duas palavras, né? Compassivo e apaixonado. Esse é o Deus que nós servimos. Quando Deus, você estava mencionando que Jesus olhava as pessoas com compaixão, imagina, né? Eu fico lembrando lá uma vez, no capítulo 7 do Evangelho de Lucas, eles narram uma história que trazem para Jesus um moço que é surdo, gago. Jesus olha para ele, diz o texto, e Jesus diz apenas uma palavra para curar ele, né? Efatá. Mas antes de dizer essa palavra, Jesus, diz o texto, ele suspira. Por que Jesus faz isso? Porque ele olha para o ser humano e fala assim, não foi isso que eu criei. Eu criei o ser humano perfeito, eu criei a boca para falar, o ouvido para ouvir. Eu criei o ser humano com 3 metros de altura, olha que coisa feia, raquítica, não foi isso que eu criei. Ele olha para nós, na nossa condição pecaminosa, e fala assim,
sabe? Ele suspira. Então, nós servimos a um Deus apaixonado que suspira, sabe? Às vezes você pede paciência a Deus e Ele te dá uma esposa, Ele te dá um marido, te dá um filho, para testar a sua paciência, né? E o amor é assim. Tanto eu estava assistindo um julgamento no Supremo Tribunal Federal no ano passado, e era uma luta entre uma parte e a outra, um negócio tão complicado que teve um momento que o Procurador-Geral da República, ele pediu a palavra e abriu esse texto aqui. Olha só, o Procurador-Geral da República brasileiro, no Supremo Tribunal Federal, ele abriu 1 Coríntios capítulo 13, que é o texto da nossa lição de hoje, que estamos comentando. E ele leu aqui, o amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça. Olha, ele falando assim, as duas partes aqui litigando, e a gente fala, será que não está faltando amor? Sabe, num julgamento do Supremo Tribunal Federal, a Bíblia foi aberta para essa pessoa falar. O apóstolo Paulo estava falando aqui de um texto, né? E ele abriu isso daqui. E olha só o que diz a palavra, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Então, não adianta sabermos a lei, conhecermos a lei, mas não compartilharmos daquele amor que Deus... Porque nós não temos amor, né? Deus é amor, mas Ele compartilha o seu amor conosco. Eu, como advogado, admiro muito as lutas pelas injustiças, né? E lá nos Estados Unidos, quando visitávamos lá aqueles museus relacionados à justiça, tem uma história de Abraham Lincoln, que Abraham Lincoln foi presidente dos Estados Unidos, mas antes disso ele era um jovem advogado que lutava para que acabasse a escravidão nos Estados Unidos. E ele fez parte de alguns movimentos que compravam escravos para dar liberdade. Então eles iam nos leilões de escravos, sem ninguém saber, misturado as pessoas, arrematavam, compravam os escravos, colocavam nas carruagens e iam embora e chegavam lá e libertavam os escravos. E num desses leilões tinha um escravo chamado Joey, um rapaz jovem, forte, com valor alto, porque dava muito, poderia trabalhar muito, e ele gritava, não adianta me comprar porque eu não vou trabalhar mais. Podem me matar, mas não vou trabalhar. E aquele grupo de abolicionistas comprou Joey, colocou ele numa carruagem e andou 2 dias até chegar num local onde era uma fazenda, e ali havia uma cabana e disseram para Joey, hoje você é um cidadão americano livre. Ele falou, mas o que é isso? Ele falou, nós compramos a sua liberdade. Aqui está a carta de alforria. Você hoje é um homem livre. E sabe o que Joey falou? Ele falou, peraí, o que vocês querem que eu faça? Que trabalho que vocês querem que eu faça para pagar isso? Então, o nosso amor a Deus não deve ser algo obrigatório, mas em resposta à salvação que Deus nos deu, nós guardamos a lei. Nós amamos as pessoas, nós retribuímos a salvação que nos foi dada como resultado do amor que recebemos e não por obrigação. E aí é a beleza, né, de respondermos ao amor de Deus com liberdade, com gratidão no coração. É verdade. E eu sei que às vezes você pode estar ouvindo isso, você pode estar numa fase da sua vida que você está muito mal, que você está, às vezes, depressivo, você está longe de Deus, você está mal no seu trabalho ou na sua vida conjugal e você deve estar pensando, nossa, mas eu estou tão desanimado, eu não tenho força para conseguir fazer tudo isso, para conseguir, né, e tal. E a lição de sexta-feira, ela traz, né, Verivelto, uma citação justamente para você. Você lê para a gente, por favor, Verivas? Ellen White, ela sempre traz muita esperança nos seus livros, né? Às vezes ela cobra quando tem que cobrar. Às vezes ela dá as chibatadas quando tem que dar. Dela, mas ao mesmo tempo, no final, ela nos traz muita esperança, né? E aqui, na parte de sexta-feira, ela está trazendo o maior discurso de Cristo, que está na página 10 a 34 das bem-aventuranças, que diz assim, ó, os que têm intuição, ou seja, que têm percepção de sua profunda pobreza espiritual e veem em si mesmo nada possui de bom, encontrarão justiça e força olhando para Jesus. Ou seja, quando você olha para Jesus, você
tem força, né? Você encontra a justiça de Deus e a força nele. E ela segue dizendo assim, ó, ele nos sugere que troquemos nossa pobreza por riquezas espirituais. Ou seja, toda aquela nossa pobreza, quando a gente pega a força de Cristo, ele nos traz riqueza espiritual. Não só somos dignos de amor de Deus, mas também da segurança. Nós somos dignos digno e completamente capazes de salvar todos os que recorrem a Ele. Deus, todos aqueles que procuram Deus, Deus vai salvar. Deus vai trazer essa segurança de salvar aquelas pessoas que recorrem a Ele. Qualquer que tenha sido nossa vida passada, por mais desanimadora que seja as circunstâncias presentes, se formos a Jesus exatamente como somos, fracos, incapazes e desesperados, nosso compassivo Salvador dará todos os passos necessários ao nosso encontro e em torno de nós lançará os seus braços de amor e as vestes de sua justiça. Então, quando estivermos desesperados, fracos, é só procurar Jesus, que Ele vai dar a força, tudo o que nós precisamos para alcançar a justiça de Deus. Isso é lindo, né? E quando Ellen White traz esses sentimentos, a gente fica maravilhado com essas palavras, né? Não tem como você ler essas palavras de esperança e se sentir mal. Você se sente bem, você fica alegre, você fica contente. E é isso que temos que fazer quando nós estamos se sentindo mal. Quando nós estamos se sentindo fracos, nós temos que buscar a nossa força aqui, na palavra de Deus. E como a Jéssica disse também, né? Às vezes as pessoas estão nos vendo agora, talvez a pessoa está passando por uma dificuldade grande, intransponível aos olhos dela, mas esse mesmo texto que você estava lendo, ele diz assim, ó, quando Satanás intervém em altos brados contra nós, acusando-nos de pecado e reivindicando-nos como presa sua, o sangue de Cristo intercede com maior poder. Então, se você está tendo ideias difíceis aí, não deixe o inimigo dizer que Deus não ama você. Deus ama você. Deus é um pai amoroso, um pai compassivo, um pai de amor. É verdade. Então, tudo que ele precisa é que você busque e aceite a ajuda dele. Você não precisa ir na igreja para fazer isso. Se você está na sua casa, Jéssica, eu não tenho força para levantar da minha cama, clama da tua cama. Ora para Deus, você não precisa nem orar em voz alta. Deus sabe o que vai no seu coração, na sua mente. Ora no teu coração, fala, Senhor, o Senhor me conhece, o Senhor sabe que eu não tenho força para levantar dessa cama. Me ajuda. Ele vai te ajudar. Então, acredite que Ele vai te ajudar. Põe a sua vida nas mãos dEle e você vai ver que bênção maravilhosa que vai vir na sua vida. Dalmo, você faz uma oração para a gente poder encerrar o estudo da lição, por favor? Bondoso Deus, somos gratos a Ti porque o Seu amor nos alcançou e agora podemos transmitir Ele a outras pessoas também. Obrigado Amém. Por tudo que o Senhor já realizou em nossas vidas, pela proteção dos Teus anjos. Pedimos aqui que o Senhor esteja com cada pedido de oração que é feito nesse canal, que o Senhor possa atender cada um conforme a Tua santa vontade. Amém. Nos dê sabedoria quanto à Sua decisão em atendimento de cada pedido feito aqui. Continue conosco, nos abençoe, nos guarde. Eu te peço em nome e por amor do Teu Filho amado Jesus. Amém. Amém. Chegamos ao final de mais uma lição e não se esqueça, a lição da classe dos professores não substitui o estudo diário e o seu culto diário com Deus. Então, todo dia de manhã, na primeira hora do dia, acorda, pega sua Bíblia, pega sua lição, vai ter o seu momento com Cristo que Ele está te esperando e vai ser muito bom para você. Muito obrigada por nos acompanhar. A gente espera você semana que vem para mais uma classe dos professores.